todos. Como prometido, um bate-papo hoje com Silvana Cotrim, aqui pelo Instagram. Tentamos fazer lá pelo Facebook, mas não dá a divisão de tela. Então vamos ver aqui pelo Instagram. Silvana aguardando os minutos enquanto chega a nossa convidada. Aguardando os minutos aqui enquanto chega a nossa convidada Silvana Cotrim. Silvana entrou. Vamos ver se a gente divide a tela então. Silvana já vai entrar. Aí. Bom dia. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então tá bom. Vamos, hoje nossa convidada, então tentamos lá pelo Face, mas não deu certo, né? O Face tá com probleminhas lá. E, então vamos por aqui, né, com a Silvana, nossa convidada de hoje, mãezona, não é isso, Silvana? Quem é você? Conta pra nós quem é a Silvana. Bom, sou mãe, orgulhosa, sou avó, orgulhosa também, paulista, estou aqui em Atibaia tem 7 ou 8 anos, estou bem feliz aqui, é o lugar que eu escolhi para terminar os meus dias, mas nunca se sabe, né? E sou fundadora e líder do coletivo Negra Visão em Atibaia e muitas outras coisas. Você vem de onde? Nasceu onde? Há 7 anos em Atibaia? Morava onde antes? Eu morava em São Paulo, fui criada na Zona Sul de São Paulo, na região de São Judas, Jabaquara ali. Passei meu último ano de São Paulo na Zona Norte e aí vim pra cá. Fiquei 1 ano na Zona Norte e vim pra cá. E o coletivo Negra Visão, o que seria, Silvana Cotrim? O coletivo é um grupo que a gente criou para empoderar a população negra de Atibaia, conscientizar não só a população negra, mas também a população branca quanto aos danos do racismo, aos danos que isso traz não só para os negros, mas para os brancos e para toda a população, para toda a nação, eu digo. Porque nós fomos responsáveis pela maioria da construção desse país. Vamos ser claros, né? Nós somos responsáveis. E hoje nós somos tratados como nada, como coisas pequenas, né? Quando eu falo assim, eu falo de geral. Eu não falo de grupos isolados. A gente sabe que tem pessoas não negras que são bem conscientes da questão do racismo e são antirracistas. Quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de como a gente é tratado, a gente está falando do geral, tá? Então, século XXI, e para você existe o racismo. Nós temos racismo no Brasil, em Atibaia.
Muito, muito. Atibaia, pelo que eu soube, foi uma das últimas, se não a última cidade a aceitar a abolição dos escravos. Então existe um ranço dessa situação de escravos na cidade, não só pela parte do povo branco, mas também os negros que ainda não tomaram pé da força que eles têm nessa cidade e para eles mesmos. E é uma das coisas que a gente está querendo resgatar, o poder que o povo preto tem. Primeiro para ele mesmo, ele tem que se empoderar, saber de todo o poder que ele tem para fazer diferença na cidade e no país. E onde estão os negros em Atibaia? Olha, a gente fez uma exposição, a gente fez uma mostra fotográfica justamente para a gente poder sentir onde nós estamos, né? E nós percebemos que a maioria está entre os Cerejeiras, o Caetetuba e o Imperial, que não é por acaso que é considerado a parte pobre da cidade, né? Nós tivemos algumas fotos de pessoas que moram no centro, em outros bairros, mas a grande maioria é desses 3 bairros. Mas você, negra, assumida, porque tem os negros que não são assumidos, né? São moreninhos, são queimadinhos, mas eu sou negra. Eu sou negrão, viu? Eu sou negrão. Deu para perceber, né? Então, não tenha dúvida disso. Então, eu vou te perguntar, você tem 5 filhos? Eu digo que eu tenho 5,5, porque eu tenho uma neta de 18 anos agora, que eu criei desde que ela tinha 1 ano. É filha do meu filho mais velho. Então eu digo que são 5,5. 5 que nasceram de mim e ela que nasceu indiretamente de mim, né? Mas que é meu bebê. De uma irmã que você teve que faleceu, é isso? Sim, a minha irmã faleceu, os meus sobrinhos já eram grandes, já eram adultos, mas eles foram criados sem a mínima noção do que era a vida. O pai fazia tudo para eles. Então eles não sabiam, eles compravam o pão porque o pai dava o dinheiro e mandava comprar, mas eram meninos que não sabiam fazer compra, eles não sabiam contas que tinham que ser pagas, eles não tinham noção nenhuma de vida. E aí a minha irmã morreu e eles ficaram perdidos, porque a minha irmã morreu e o meu cunhado saiu de casa para morar com outra mulher. Então eles ficaram perdidos, assim. Então eu ajudei a dar um rumo no caminho desses meninos, assim. Não sei se é um rumo bom, mas naquela época foi uma ajuda que eles tiveram. Foi uma ajuda. Eu assisti um vídeo seu, você, para quem não sabe, a Silvana Cotrim também é youtuber, tem um canal no YouTube, não é isso? Eu assisti um vídeo seu que me chamou a atenção e que me fez pensar em convidá-la, e agradeço por ter aceitado esse meu convite. Eu que agradeço. Que você falava e lavava a louça ao mesmo tempo, né? Um vídeo inusitado, onde você falava muito de você ali naquele vídeo, né? Como foi a sua trajetória, você resumiu ali em 9 minutos e como foi. Você tem, assim, a lembrança, tem, mas faz um resuminho pra gente daquele vídeo aqui que você falou, você lembra? Sim. É um programa que tem no Face e no Instagram. São 2 rapazes maravilhosos que eu amo muito, que chama Terapia. Então é uma brincadeira com terapia, né? E que todas as pessoas contam sua história lavando louça, que é uma maneira de terapia. E eu gostava muito do canal, e aí eu comecei a procurá-los não para contar minha história, mas porque eu queria conhecer quem estava por trás daquele trabalho. E aí eles falaram, conta a sua história, que a gente vai ver. E aí eu contei minha história e a gente acabou gravando, e esse vídeo tomou um pé maior do que eu imaginava, porque quando a gente vive, a gente acha que é só a nossa vida. A gente vai vencendo os obstáculos, a gente vai lutando e a gente acha
bom, é isso que tem que fazer, é isso que vai ser feito. A gente não pensa que isso vai dar alguma coisa, a gente não espera isso, né? E aí acabou tendo essa repercussão, né? Na época eu estava separada do meu marido e eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa para ganhar mais do que eu ganhava. Onde eu trabalhava, a gente só conseguia mudar de cargo e ganhar mais se tivesse faculdade. Eu já trabalhava com o pessoal do RH, então eu resolvi fazer RH. E aí eu passei por aquilo tudo. A pessoa que era responsável por ceder bolsa na faculdade disse que era para eu ir desistir se eu não fosse pagar. E eu falei, não vou desistir, lutava e bordei toalha para poder pagar, ajudar a pagar a faculdade. Nesse meio tempo, meu filho foi preso. Antes do meu filho ser preso, essa minha neta nasceu e ela foi abandonada pela mãe. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já estava com o filho e com a neta, que foi uma coisa que eu não contei no vídeo. E aí foi essa coisa toda, essa luta toda, para conseguir, e graças a Deus eu consegui, né? Graças a Deus eu consegui terminar a faculdade e, diga-se de passagem, terminei com boas notas e eu consegui o que eu precisava e o que eu queria, porque, como eu falei no vídeo, eu não queria superar ninguém, mas eu precisava superar a mim mesma e aquela situação que eu estava. E seu filho que você cita que foi preso, hoje como é que ele está? Está bem? Ele está bem, ele está fora de lá. Depois daquilo ele já me deu mais um pouquinho de trabalho, mas hoje ele está bem, ele está casado, mora em São Paulo, está casado, tem um outro filho, Zayan, que é uma graça de criança, e está bem. Agora não está trabalhando porque com essa questão do coronavírus muita gente foi mandada embora, mas ele estava trabalhando bem tranquilo e inclusive ele chegou num ponto que ele está aconselhando outras pessoas a não fazerem o caminho que ele fez. Ótimo. Então aprendeu realmente. Aprendeu, ainda bem. Você, assim como eu, deve ter percebido que nós somos diferentes, né? Não porque nós nos achamos diferentes, mas porque os outros nos olham diferentemente. Nós deixamos de ser pessoas normais para ficar numa categoria afastada, à margem de uma sociedade. Né? Uma sociedade falsa, a meu ver, que brada aos 4 cantos, que não existe racismo, e quando você começa a falar de racismo, eles se negam o racismo. Então eu te pergunto, você, em que momento da sua vida você se deu conta que você era diferente, você era negra? Olha, na verdade, eu tive durante toda a minha vida alguns processos em que eu não achava que eu passava por aquilo porque eu era negra. Então era assim, a professora não gostava de mim, eu perdi o emprego porque a minha amiga era mais bonita que eu e aí ela conseguiu a vaga e eu não. No meu serviço é porque a minha chefe não gostava de mim. Quando eu vim para Atibaia, as pessoas acham que eu estou militando desde que eu nasci, mas não, na realidade isso bateu muito forte quando eu vim para cá. Que a cidade é menor e lá em São Paulo é tudo muito diluído, é tudo muito corrido. Então você trabalha, estuda, come, vive no mercado, você passa por essas situações e acha que são outros motivos. Quando eu vim para cá, que eu comecei a sentir forte isso, eu comecei a repensar as situações que eu passei lá atrás. Quando as professoras diziam para mim, eu estou aqui para ensinar e não para responder as suas perguntas. A única pessoa negra da sala, empregos que eu fui eu e a minha vizinha, que estudava na mesma série que eu, e ela conseguiu a vaga e eu não. Então não era porque morávamos longe, porque éramos vizinhas. Não é porque ela tinha mais estudo que eu, porque nós estávamos na mesma série. Não é porque ela tinha mais experiência que eu, porque as duas nunca tinham trabalhado. Qual foi o motivo? Entendeu? E aí a gente começa a perceber que essas coisas aconteceram comigo e acontecem com muita gente sem
pessoa tome noção de que é racismo. E quanto mais cedo você toma noção, mais cedo você começa a agir, reagir, e as coisas começam a mudar. As coisas têm que mudar. Entendeu? Mas eu só tomei pé dessa questão do racismo aqui. Que eu era negra, eu sempre tive essa noção, porque é aquela questão do cabelo, que não é igual, tal. Então a gente já sabia. Mas a questão do profundo, do sofrimento do racismo, eu tive quando eu vim pra cá. Incrível, né? Eu tive quando eu vim pra essa cidade. Aqui. E que situação aqui que acendeu a luz vermelha para você? Opa, aqui é mais existe mais a questão racial, né, contra o negro do que em São Paulo. Eu moro numa chácara, e quando a gente começou a negociar a chácara, nós ficamos quase 2 anos esperando desenrolar isso aqui. A gente era tão apaixonado pela cidade que a gente vinha de São Paulo. Às vezes vinham 2, 3 carros. Eu vou te mostrar o nosso terreno. Então vinha meu carro, vinha o carro do meu filho, vinha o carro do meu sobrinho, e vinha o carro da minha cunhada, e vinha aquela carreata. Sentava aqui na porta do terreno, ficar namorando um terreno que a gente não podia nem entrar de tanto mato que tinha. Beleza, namoramos, lindo, maravilhoso, vamos fazer alguma coisa. A gente passava no mercado, comprava alguma coisa e saía. Ia passear, ia pra Piracaia, nas lagoas e tal. E um dia nós entramos, estava eu e a minha sobrinha, Magnólia, no Extra. E quando a gente estava passando pelo caixa, tinham 2 menininhas. E uma cutucava a outra e falava: olha a cor deles! Olha a cor deles! Não foi antes de eu vir pra cá que eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa. E aí, não contente, ela foi lá, puxou a mão da mãe e trouxe e mostrou, falou: mãe, olha a cor deles, olha a cor deles. Falei: ué, tem preto nessa cidade, pelo amor de Deus? Essa menina tá assim tão surpresa, né? E aí passou, moramos aqui, viemos morar. Quando eu fui voluntária na Abrapec durante 5 anos. Quando eu comecei a ir para a Abrapec, eu percebia os olhares das pessoas para mim, por eu estar lá ensinando e não limpando o chão, né? Que é a situação onde a maioria coloca os negros. E aí eu perguntei para a assistente social que estava lá na época, não tem negro nessa cidade? A resposta dela foi: no nível de vocês, não. Falei: como assim? Que nível é esse que a gente tem? A gente não tem, a gente é normal. Isso há quanto tempo faz? Você chegou aqui? Eu cheguei aqui no final de 2012 e eu comecei a trabalhar na Abrapec no final de 2013. Então praticamente é recente. Foi ontem. Sim. Eu estou falando de uma época do Império, né? Da época da escravidão. Estamos falando agora, século XX. Estamos falando agora, menos para cá. Certo. Então, aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa. E aí eu comecei a prestar mais atenção. E eu comecei a ver nas lojas onde eu ia comprar, com as pessoas na rua, a postura dos negros na cidade. E a maioria deles eu via andar de cabeça baixa, não olhando para as pessoas, como se tivesse vergonha. E aí eu comecei a prestar muito mais atenção nisso. E aí eu comecei a falar com as pessoas. Falei: olha, acontece isso, eu vejo isso. E as pessoas que estavam ao meu redor começaram a prestar atenção junto comigo. Pessoas brancas, inclusive. Começaram a prestar atenção e começaram a dizer: nossa, Silvana, realmente eu comecei a prestar atenção no que você falou e é verdade. As pessoas andam de cabeça baixa, as pessoas ou elas procuram entrar no mundo branco e serem consideradas brancas, que isso não vai acontecer nunca, né? Ou elas se recolhiam, uma coisa muito idiota de se dizer, mas é assim, vou me recolher a minha insignificância negra. Então, são as duas posturas. Pouquíssimas pessoas levantavam a cabeça
e agiam como uma pessoa. Entendeu? Não é uma pessoa negra, uma pessoa como uma pessoa, com a dignidade de uma pessoa, porque essa dignidade foi tirada desse povo. Entendeu? Então, isso foi muito complicado. E aí eu comecei a procurar um grupo negro na cidade, um coletivo, alguém que fizesse esse tipo de trabalho, e não achei. Falei, não tem, vamos criar. E aí começamos o trabalho. Você citou uma escola que você foi dar aula, é isso? Falaram com você, que escola seria? Que escola é essa? Aqui em Atibaia, que eu fui falar? É. Eu acho que não tem problema nenhum em dizer que foi, mesmo que eu tenho lá uma parte de divulgação da minha estada lá, foi no Terra Brasil, que abriu para que eu fosse falar sobre a situação negra na cidade para as crianças. E as crianças não têm, se as crianças brancas de escolas pagas não têm essa noção, as crianças negras de escola particular não têm essa noção de que o povo africano foi além de um povo escravizado, é além de um povo escravizado. É um povo que tem história, né? É um povo que viveu, que tinha uma vida antes de ser escravizado, e uma vida extremamente rica, culturalmente, intelectualmente e economicamente. Isso. E você, essa escola Terra Brasil, aqui é particular, né? É uma escola particular. Eles têm um trabalho muito bonito, não só com o povo negro, mas com o povo indígena. Eles estão abrindo aquela lei 10.600 e alguma coisa que eu nunca lembro. Eles são uma das poucas escolas que fazem alguma coisa. É pouco? Pode ser pouco, mas fazem. São pouquíssimas escolas que fazem isso. Você é descendente, seus ancestrais lá foram escravos? Com certeza, com certeza. Não tem um negro que possa dizer que não é descendente de escravizado. Exatamente. A gente não sabe de onde, né? A gente sabe de onde. Meu avô veio da Bahia, que era um lugar muito forte com os escravos, assim, mas eu não sei, antes do meu avô, de onde? Então, porque, veja bem, eles colocam, né, governo, ou seja, nos 3 níveis aí, colocam apenas os quilombolas, né? Quilombos como descendentes de escravos. Mas aí eu estou em sintonia com você, que obviamente que eu, você e todos os negros do Brasil tiveram lá um antepassado escravo. Né? Porque se eu pego, vou citar o meu pai, né? Nasceu em 1924. Antes dele, o pai dele, o meu avô, né, pegou o período da escravidão, foi abolido em 1888. Então, sem dúvida alguma, o meu avô, mais ou menos, mas o meu bisavô, com certeza, 100% era escravo. Com certeza. Eu não entendo até hoje porque eles colocam somente os quilombolas, né, que vivem nos pontos aí, são pouquíssimos. E como descendente, você tem algum comentário sobre isso? Os quilombolas, na verdade, são aqueles que, e eu posso estar errada, porque eu não sou professora de história, eu não sou historiadora, mas no meu modo de ver, são aqueles que mantiveram mais as tradições, a maneira de viver do povo escravizado, as raízes mesmo, mas tirando os quilombolas, esse povo que se diz moreno, para mim, vou te dizer, moreno é gente branca de cabelo escuro. Para mim, esse é o moreno. Escureceu a pele, tem um ascendente, faz parte do povo negro. Então, esses que são os cafés com leite, os pardos, os morenos escuros, todos esses têm uma ascendência escrava, sim. E eu não duvido que muito branco tenha, viu? Que se diz europeu, filho de neto de italiano, neto de não sei o quê. Eu não duvido que eles tenham também um escravo no meio dessa família. E hoje nós somos 57% da população brasileira, né, composta de negros. Quando eu nasci,
A certidão de nascimento não vinha lá, você não poderia colocar lá, era pardo. Até hoje a minha filha, pardo. Como pode isso? Aí você vai se dando conta de que havia já, né, uma restrição, né, a assumir raça negra, você dizer que são preto, né? Então você percebe essa... Agora, como você resolveu sair da normalidade, né, entre aspas, você saiu da normalidade e deixou, mas não vou ser faxineira, não vou ser doméstica. Quando que você... Eu digo, naquele vídeo mesmo eu falo que eu tive algumas vantagens. A gente não fala de privilégio, porque o privilégio a gente sempre associa ao povo branco mesmo, que é aquele povo que aquilo de assim, chegou e a porta abre. Mas eu tive algumas vantagens em relação à maioria do povo preto, que o meu pai e a minha mãe sempre fizeram questão que a gente estudasse. A minha mãe, ela foi empregada doméstica de não poder comer na casa. Da dona da casa dizer assim, olha, você vai trabalhar aqui, mas você não vai comer do que a gente come. E aí a minha mãe pensando nisso, ela falou, não, eu não quero que os meus filhos passem por isso. E meu pai, ele era feirante, ele não era feirante, ele era mascate. Ele gostava de comprar as coisas para vender. E eu sempre me lembro, a minha imagem dos meus pais sempre foi incentivando a gente a estudar. Nunca teve em casa a questão de assim, você tem que estudar para ser melhor do que ninguém, ou você tem que estudar para mostrar que você... Nunca. Como muita gente hoje fala para o filho, e como a gente escuta muito, de que o negro tem que mostrar 3 vezes mais do que ele é. Na minha casa nunca meu pai falou isso. Eu nem sei se meu pai tinha consciência racial como a gente tem, assim. Mas eles sempre incentivaram que a gente estudasse, sempre foi incentivo. Minha irmã queria fazer um curso de contabilidade, meu pai foi lá e pagou o curso. Eu falava que eu precisava estudar, meu pai ia lá e sempre forneceu com muito custo, mas sempre forneceu as coisas para que a gente pudesse estudar. Então eu já vim com uma mentalidade da minha infância de que o estudo era muito importante. Nunca foi para mim opção. Eu não tenho nada contra, eu respeito e admiro muito a pessoa que trabalha com faxina, com qualquer serviço, mas para mim nunca foi opção ter esse tipo de fazer essas coisas, porque eu sempre fui incentivada a estudar. Então eu sempre pensei, quando eu me lembro hoje eu falo, gente, como eu era louca, não, eu quero ser médica. Eu queria ser médica. E aí depois eu não queria mais ser médica, eu queria ser psicóloga. Eu não sei de onde que eu tirei isso, eu queria ser psicóloga. Depois eu lembro quando eu vi a Glória Maria. E eu queria ser jornalista, como a Glória Maria. E no fim acabei não sendo nada, fui trabalhar em RH e fui muito feliz com isso. Mas eu sempre, as minhas aspirações sempre foram essas. Como o meu irmão também, que meu irmão tinha desejo de ser engenheiro, hoje ele é aposentado, trabalhou anos na Telesp, ele fez faculdade de matemática. Então, pra gente, nunca teve... É como se nunca tivesse outra opção, entendeu? Mas a gente, é o que eu falei, a gente teve essa vantagem, que muita gente hoje não tem. Então, só uma observação. Você não acabou sendo nada, você acabou sendo muito. Muito além, né, do que muitos e muitas, né, da nossa cura. Né? Então, jamais não se diminua. Você vai dizer, você hoje ainda é seguida em supermercados? Eu acho que deve ser, mas eu hoje não presto mais atenção nisso. Eu não presto mais atenção nisso. A minha visão é como tratam os outros. Como eles estão perseguindo as outras pessoas no mercado, porque essa questão para mim já está resolvida. Eu já fui.
Eu já tive uma vez, eu fui comprar, na época da calça plástica ainda para bebê, no mercado, um cara chegar no mercado, na fila, a hora que eu fui pagar, e falou para mim, senhora, cadê aquela calça plástica que a senhora escondeu embaixo do braço? Eu falei, como é que é? Eu vi. Eu falei, então, se você viu, você vai achar ela agora. Falei, você vai me arrumar uma segurança aí e nós vamos no banheiro e eu vou tirar toda a minha roupa e eu quero que você ache essa calça plástica que eu peguei. Então isso já aconteceu comigo. E eu, graças a Deus, tive o instinto de reagir. Eu podia ter abrir a carteira e abrir todo, botei o dinheiro em cima, falei, olha, eu tenho dinheiro, não preciso roubar. Abordada... Por causa da minha cor. Abordada por policiais nunca? Já. Não declaradamente assim, porque quando eles veem que é mulher, já é um outro jeito de tratar. Mas eu tinha um carro, eu tinha um Gol branco e eu gosto de ouvir rap. E aí eu tava ouvindo Racionais no carro. Eles olharam de trás, sem cabelo, ouvindo Racionais, para que é ladrão. E aí, a hora que eles me mandaram encostar, que eles viram, olhou bem, aí virou pro outro, falou alguma coisa, aí olhou de novo para mim, aí virou pro outro, falou alguma coisa e me mandou seguir. Quando ele olhou e viu que eu era mulher, eu já tinha me mandado parar. Aqui em Atibaia? Não, isso em São Paulo. Aqui em Atibaia uma vez só aconteceu. Uma vez. Aqui em Atibaia, você já foi convidada para algum evento? Vamos dizer, mas evento para nós, top, mas não para eles, top, entendeu? Alguma coisa que você, nossa, só uma classe média alta para você, né? Para eles normal, né? Para eles é uma situação normal, mas você já foi convidado para algum evento, você se sentiu, só eu aqui? Já enquanto coletivo, depois que o coletivo foi, que ele começou a tomar força, eles convidam porque é a Silvana do coletivo, e aí falam, olha, a Silvana do coletivo, muita gente já disse que é uma posição política, as pessoas querem chamar o povo preto para o lado político e tal, mas nesse ponto só, porque eu sou a Silvana do coletivo, e chega lá só tinha eu de Medre mesmo, e tô aqui, faço meu papel e falo mesmo e acabou. Ótimo. E você pensa em se candidatar a algum cargo político? Não. Já chamaram você? Já me chamaram, aqui na cidade já me chamaram, por São Paulo já me chamaram, e isso depois que eu tô aqui, hein? Me chamaram, mas eu não tenho essa intenção, nunca tive. E por mais que digam para mim, olha, porque a gente precisa pôr os nossos naquele lugar, não é para mim, não é um lugar para mim. Foi tentador? Foi. A gente se sente envaidecida? Sente. Mas hoje eu penso assim, pode ser que daqui a 3 anos a gente nunca sabe, né, o que vai se passar na cabeça da gente e na política, né, mas hoje a minha posição é não quero ser candidata a nada. E quando surgiu o convite, eu chamei o pessoal do coletivo, porque hoje o coletivo para mim é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Essa luta pelo povo preto é muito mais séria e mais importante. E eu chamei e conversei com eles. Falei, olha, teve essa proposta, assim, o que é que vocês acham? E eles falaram, se você entrar, a gente apoia. E aí, em todos os passos, a gente foi conversando e no final das contas, a gente viu que não compensa, não vale a pena, é muito desgaste e a luta se perde. Certo. E o coletivo são quantos membros? A gente não tem uma contagem. Todos negros? Raça negra? Não, nós temos brancos também. Nós temos, porque nós entendemos que o racismo não foi criado pelo povo preto. Não fomos nós que levantamos um dia e falamos, olha, acho que eles são melhores do que nós, eles são superiores, então a gente vai se dobrar e pronto. Foram eles que criaram isso. Então o racismo tem que acabar neles. Eles é que têm que ser conscientes do que eles fazem com a gente. Pode ser que isso aconteça? Pode. Pode ser que não aconteça? Pode. Mas a nossa tarefa é dizer para ele o que eles fazem com a gente.
Então, quando a gente fala de conscientização, a gente fala do povo preto e do povo branco. Algumas ações que a gente tem intenção de fazer, ações de empoderamento, é para o povo preto, que pode ser que resvale no povo branco, mas ações são ações de empoderamento para o povo preto. Dentro do coletivo, a gente tem os dois. A gente temos brancos antirracistas que trabalham conosco. Nós temos gente que está se desconstruindo, que descobriu que realmente era racista, que aquilo era uma bobagem e que está se desconstruindo e anda com a gente, sim. Mas as ações de empoderamento que a gente tem, que a gente pensa, é para o povo preto. Certo. Você reside em que bairro em Atibaia? Jardim Estância Brasil. Estância Brasil. Isso, do lado do Imperial. Do lado? Do lado do Imperial. Tá. Do lado, como você se referiu aí, o lado pobre da cidade. Isso. E você já costuma caminhar, por exemplo, agora não mais devido a esse isolamento, mas praticar algum tipo de caminhada, lazer, e ir para os locais, Jardim do Lago, Lago do Major. Você já fez caminhada nesses lugares? Como foi? Eu geralmente faço caminhada aqui, porque eu gosto de caminhar na terra, né? Como aqui é região de chácaras, eu gosto de caminhar por aqui. Mas já andei muito pela região do lago, gosto de ir lá à noite, observar as coisas que tem. Já fui no Jardim Paulista também, já vi a diferença de vida que é lá e aqui, a ação das pessoas como é diferente. E eu observo, todo lugar que eu vou são pontos de observação meus. E quais mais chamou a atenção de você nessas observações? A Lucas, né? A Lucas é um ponto branco, né? Que toda vez que a gente vai lá é uma situação. Eu fui uma vez num restaurante japonês. Eu estava no centro, meu filho em São Paulo, e a gente acabou se encontrando lá. Eu cheguei primeiro, entrei, sentei, levantei e saí. Porque os olhares que eu recebi ali foram muito pesados. E tem situação, eu sempre falo para o pessoal do coletivo, falo para todo mundo, vocês têm direito de estar onde vocês quiserem, mas tomem cuidado com a vida de vocês, porque a gente não sabe o que o outro é capaz de fazer. E eu estava sozinha aquele dia. E os olhares foram muito pesados. E eu saí e eu fiquei do lado de fora, encostada no meu carro, ainda com as pessoas que estavam do lado de fora, olhando estranho para essa mulher negra encostada naquele carro. Isso não era na sua cabeça? Você não é louca? Não. Você é louca? Não sou louca. Então, e você não via outras pessoas negras ali, só você. Você já ouviu falar do teste do pescoço? É a primeira coisa que eu faço quando eu chego num lugar. Certo. Não só para ver quantos negros estão no local, mas para saber como é que eles estão recebendo essa negra no local. Tem restaurantes aqui que você pode entrar tranquilo, que você é extremamente bem tratada, são lugares que a gente vai recorrentemente. Tem lugares que a gente vai que as pessoas olham feio pra gente, e eu continuo indo lá, porque ele tem duas opções: olhar feio e me servir, olhar bonito e me servir. Ele vai ter que me servir. Do jeito que ele olhar, é problema dele. E aquele restaurante que você entra, aí você é atendida rapidamente, você nem terminou, o garçom já está perguntando mais alguma coisa? Quer dizer, para você já... É pra ir embora logo. Né? Vai embora logo, que aqui não é para você. Não vou não, só vou quando eu tô com vontade, só vou quando eu tô com pressa, tô pagando igual todo mundo. Sou gente igual todo mundo, mas vou pra fora daqui não. Se eu volto. Isso acaba estragando, né? O nosso lazer aqui de momento, que era, principalmente quando você está com família, né? Aí você, filhos, com netos, e você quer se dar ao prazer de comer, de se divertir de um local mais
requintado e você não é bem recebido. Isso dói, não dói? Dói. Eu fui uma vez, eu estava lembrando agora, eu fiz aniversário e o meu filho me levou para almoçar, para jantar, num restaurante mais chique, na Lucas. Mãe, onde você quer? Eu falei, vocês escolheram aquele e eu fui. Nós fomos extremamente bem tratados. Pela pessoa que nos recebeu, pelos garçons, pela mocinha que arrumou cadeira para o meu neto, que é pequenininho. Fomos extremamente bem tratados. Mas as pessoas que vieram comer escolheram mesas bem distantes das nossas. Aí já não é o restaurante, sim, né? Só o salão está vazio, eu vou me escolher, não. Mas assim, uma coisa é essa família escolhe o lado direito, essa família escolhe o lado esquerdo. Agora, quando todo mundo escolhe o mesmo canto, que é longe de você, você fala, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada, né? Mas vocês foram bem tratados. Extremamente. Pela casa, pelas pessoas da casa, extremamente bem tratados. Quer falar o nome do restaurante? Esse, foi no Seu Dito. Seu Dito. Então, no Seu Dito. Que para alguns pode ser, não é um restaurante para mim, o meu estilo. Sim, é. É um restaurante. Agora, isso é um dos tops. Imagine se você, em um daqueles, talvez, não sei, né? Mas é difícil a situação dele. Então, você disse no seu comentário do outro dia que eu ouvi, ser negro, então, é uma agravante. Ser negro eu iria dizer que era um peso, mas não é. Para mim não é peso. Para os outros é. Por mais que a pessoa diga, mas é mimimi, porque todo mundo consegue a mesma coisa. Não é. Tanto que amanhã, já vou fazer um jabazinho, eu tenho um canal no YouTube, como você falou, que chama Fala Silvana, que eu gravo a cada 15 dias, e amanhã eu vou falar sobre, mais ou menos sobre isso, que essa questão que o povo diz, todo mundo consegue o que quer, consegue, que é a questão da meritocracia, né? Não é assim, entendeu? Quando você é negro, por mais que as pessoas digam, é mimimi, é vitimismo, não é. Vai olhar a vida da pessoa, olha a vida do povo. Eu não digo uma pessoa, olha o povo. Como eu falei no começo, vamos falar de povo, não vamos falar de um caso. Não vamos falar do caso da menina que ganhou o Big Brother, vamos falar do povo preto em geral. Põe na balança, 57% da população é negra, mas onde está essa população? Essa população está no legislativo, essa população está no judiciário, está lavando chão, está lá limpando o banheiro, está lá no máximo sendo secretária. Um consegue chegar lá em cima. Vai dizer que ele não tentou? Exatamente. E aquele que chega em um certo nível, ele chega até ali, ele não consegue depois ascender. Ele chegou, você já chegou no seu limite, fica quieto aí. Então toda porta que você bate, eu sei por experiência própria, você bate, não, você chegou, para, mas eu estudo. Até hoje eu estudo. Joaquim Barbosa foi raridade, Joaquim Barbosa. Chegar lá onde chegou. Exatamente. Mas e Joaquim Barbosa? Quantos Joaquim Barbosa tiveram? E você vê que ele aguentou uma pressão tamanha que ele pediu para sair. Sim. Não se atingiu. Pode chegar onde chegou, mas chega um ponto que você fala, é muita pressão. Eu sozinho aqui. Ele não atingiu a idade para compulsoriedade, para aposentadoria compulsória, e teve que sair. Abdicou a um cargo que é almejado aí por muitos, né? Vamos falar de um assunto que está muito em primeiro lugar. Você falou que sua página no YouTube é Fala Silvana. Fala Silvana. Tem só isso, não tem crochê, eu vi uma Silvana crochê, não é você? Não, tem uma Silvana lá que canta, não, é só Fala Silvana, só isso. Fala Silvana, tá. Isso. Então aí amanhã vamos assistir o vídeo. Esperamos ansiosos. Coronavírus, não podia deixar de falar, né?
Eu nem gosto de falar desse assunto, porque agora você, Silvana Cotrim, isolamento, é contra, a favor ou fica em cima do muro? Eu sou a favoríssimo de isolamento, mas eu entendo quem precisa sair para trabalhar. Apesar de eu entendo, mas não justifico. Se bem que, se você for pensar, não tem como falar de corona sem falar de situação do país. A gente vê eu vejo você brigando com o pessoal dizendo, mas eu preciso trabalhar. Essa semana eu coloquei lá que tem gente que está passando fome já. E está passando fome desde antes do corona. E não é fome de presunto e manteiga. É fome de arroz e feijão. E agora estão dizendo que se não for trabalhar, vai passar fome. Não é que a pessoa vai passar fome. A pessoa vai ter que abrir mão dos luxos que ela tem. Exatamente. Entendeu? Ela vai ter que abrir mão dos luxos. Porque se ela pensar bem, ela tem o que comer durante muito tempo. Só que assim, eu preciso manter o meu luxo. Para eu manter o meu luxo, o cara vai ter que vir trabalhar. Se ele pegar a corona no caminho, isso é problema dele. Porque quem está mandando ele trabalhar, geralmente não está na linha de frente. Você já viu alguém morrer de fome aqui em Atibaia? Eu não vi morrer de fome, porque eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que pobre é unido. Então, a gente vê o pessoal se unindo, como tem agora um pessoal do Caetetuba se unindo, e quem quiser ajudar, pode ajudar, se unindo para que as pessoas não passem fome. Isso não é um trabalho de agora. Isso é um trabalho que já está sendo feito há bastante tempo. Então, há bastante tempo as pessoas estão preocupadas, os pobres estão preocupados com os pobres que não têm o que comer. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nunca passaram fome. E agora estão falando, se parar, vão passar fome. Então não são os pobres que estão falando que vão passar fome. Não, geralmente não. Geralmente não. Geralmente não. Então o isolamento vai prejudicar a classe média alta. Porque vai deixar de ter eles vão deixar de ter aquele padrão de vida que você falou aí, né? Antes do isolamento. Porque o pobre, ele é, como você falou, é unido, e até o próprio prefeito aí disse que em Atibaia ninguém vai doer de povo. Então o isolamento é impressionado eu posso dizer, é impressionado pela classe média, pelo comerciante ou não? Você discorda? O pessoal mais com menos posse, pessoal menos, falar pobre muito mas né? Ele está preocupado muito mais com o corona do que com a fome, porque já está acostumado com a fome. Está preocupado porque a criança dele, que ia para a escola e que muitas vezes tinha como único alimento ou como alimento mais importante a comida da escola, não está tendo isso. Essa história também de que a criança vai ficar em casa e que o governador vai mandar uma cesta ou uma ajuda, não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, essa é a preocupação das pessoas. Elas sabem que elas vão ter mais dificuldade, mas elas sabem também que elas podem contar umas com as outras. Já o pessoal que vai ascendendo, vai tendo mais, a preocupação é manter-se mais. Sim, e não ficar fome. Eles não ficaram nem um mês parados e já começaram a fechar a empresa. Como que justifica isso? Então já estavam lá, muitos aí. Já tinha um problema anterior. Não é o corona que fez ele fechar. Aproveitaram a situação para justificar. Sim, que é assim, eu sou obrigada a falar de política agora. Para mim, é a mesma coisa que está fazendo o Bolsonaro. Aproveitando para depois dizer assim, olha, tudo que eu não fiz, tudo que não aconteceu, foi por causa da pandemia. Certo. Você sabe que não é. Não é. Então, Silvana, para encerrar, eu queria... Já passou uma hora, né? Pelo menos o meu aqui, quase 5 minutos. E o Instagram, ele corta, né? Mas o Instagram corta. Então, eu queria agradecer você ter aceitado o meu convite para conversar.
e deixar para você falar o que você quiser falar e agradecer sempre você por ser a pessoa que é e continuar, né, com pleno êxito lá no seu coletivo Negra Visão, né, que eu sempre posso acompanhar, e você está com a palavra. Eu agradeço o convite, me sinto honrada de ser convidada, agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar o que eu penso, de falar do coletivo, que para mim é uma das coisas mais fortes e importantes na minha vida hoje. Dizer para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. A gente está em pandemia, a gente está isolado na medida do possível, todo o povo que pode, do coletivo, mas a gente continua trabalhando nas redes sociais. Então nós temos uma página no Facebook e nós temos no Instagram também, que é o Coletivo Negra Visão, onde a gente sempre tem postagens, a gente está fazendo lives de quinta à noite, para mostrar o nosso trabalho, para continuar empoderando o nosso povo, porque a gente não pode deixar essa luta acabar. E tem o canal no YouTube, né, que é o Fala Silvana, que é aí onde eu falo das minhas coisas, das coisas que eu penso, e tá indo, tá? Vamos ver até onde vai, né? Vai longe, vai longe. Dizer para as pessoas, se possível, por favor, fiquem em casa. Fiquem em casa. Lavem as mãos. Sempre. Se cuidem. A gente precisa de todo mundo. E a gente já perdeu 10 mil. Né? E a gente precisa de todo mundo. Fiquem em casa. Se cuidem. E aproveitem para fazer uma limpeza interna também. Coraçãozinho limpo faz bem. É verdade. E ontem perdemos 10 mil, mais 10 mil, mas outra que Atibaia está por festa. Não é? Fazendo. Meu marido precisou sair para comprar uma coisa super rapidinho e falou, tá tudo lotado, tudo. Absurdo. Silvana, meus parabéns pelo seu dia da mãe, a mãezona. Parabéns pela sua trajetória de vida, e para você eu vou levantar e lhe aplaudir. Feliz dia das Mães. Tá? Um abraço grande. Tá? Tchau. Tchau,